Herança da Terceira Ordem dos Freis Franciscanos, a Igreja da Ordem, o tesouro de fé mais antigo da capital paranaense. Primeiro recebera o nome de Nossa Senhora do Terço. Ela foi construída pelos portugueses em 1737 e é a igreja mais antiga de Curitiba. O nome atual foi dado justamente com a chegada da Ordem de São Francisco em Curitiba, em 1746. Na Igreja Nossa de Cada Dia de hoje, a história desta Casa de Deus, que nasce junto com a própria cidade, a capital paranaense. A gente costuma dizer que aqui é um para-raio de bênçãos, né? Onde as pessoas vêm aqui se abastecer, vêm aqui estar diante de Deus e cada hora tem um grupo ou pessoas realizando a sua oração diante do Santíssimo Sacramento, que fica exposto desde as 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, todos os dias, né? Durante a semana e também nos finais de semana, para que as pessoas possam vir e rezar, né? Estar diante de Deus. Então o perfil dessa comunidade é justamente uma igreja onde as pessoas vêm, uma igreja de passagem, onde as pessoas vêm para rezar e também muitos turistas que vêm para conhecer uma igreja que é antiga, do século XVIII ainda, né? De 1737, quando finalizou, aliás, a sua construção. Então, ela chama a atenção pela sua historicidade, claro, né, pela longa data já que ela já vem. Então, vários grupos, movimentos vêm e rezam. Então, é todos os dias mesmo, né? Aí, todos os dias tem texto, tem bênção do Santíssimo, tem hora santa. Então, para aquela pessoa que está passando pela igreja, pode entrar, fazer a sua oração, participar com algum grupo, ou realmente estar em silêncio diante de Deus, né, fazendo a sua adoração. O padroeiro então é São Francisco de Assis, mas no momento em que ele recebe as chagas. Então por isso São Francisco das Chagas, né? Mas é o mais o Francisco de Assis, né? Aquele que largou tudo e foi viver a pobreza, e ele é o padroeiro desta igreja, visto que quando foi construída era uma capela chamada Nossa Senhora do Terço. E ainda muito no início foi com a vinda dos franciscanos da Terceira Ordem, né, de São Francisco, vieram e aí começou-se essa espiritualidade a São Francisco, e eles ficaram aqui até um bom tempo antes, aí, já no século XX, ficaram muitos anos aqui comandando esta igreja à frente do trabalho. Durante o século XIX, a Igreja da Ordem recebeu fiéis importantes. Em 1885, o local recebeu as visitas da princesa Isabel, que depois acabou mandando de presente estes lustres. A torre da igreja é do dia 14 de março de 1883. Dom Pedro II também passou por aqui. No início do século XX, foi administrada pelos padres franciscanos. Foi pelas mãos de Dom Manuel da Silveira Delbos, o então arcebispo de Curitiba, entre os anos de 1950 e 1970, que veio a decisão de que essa seria uma igreja dedicada à adoração perpétua do Santíssimo Sacramento. Spiritus Sancto, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Com
compondo parte deste espetáculo do cotidiano. A cada passo dado aqui dentro, passamos pela história também da própria cidade de Curitiba. Compreendemos mais sobre a cultura de uma época, onde as mesmas impressões ainda permanecem. Cultura, de fé, de tradição e de religião. Esta era uma época em que os elementos religiosos, as imagens, os objetos que compõem a nossa fé cristã, especialmente o altar da igreja, eram criados de forma única. O presbitério, todo o altar mor folheado a ouro, traduz a típica influência barroca, de um tempo em que o conceito perfeição era a ordem, o que hoje nossos olhos agradecem, porque já são raridades. A principal atividade da igreja é a adoração. Aqui é a adoração, o chamado é para a adoração. E esse local é o centro da arquidiocese da Eucaristia do Santíssimo Sacramento. Assim como a nossa Igreja Mãe pede que todas as dioceses no mundo tenham um local específico para adoração, e nós temos aqui na Igreja da Ordem, no cenáculo, esse local específico para adoração ao Santíssimo Sacramento. Aqui a gente sabe que não é uma paróquia, né? É uma reitoria e pertence para toda a arquidiocese. Então aqui todas as paróquias da nossa arquidiocese têm a sua responsabilidade aqui nesse local. Todos nós temos que conhecer mais a Jesus. E como diz o Catecismo da Igreja Católica sobre a Eucaristia, nosso Pio X, né, no Catecismo da Igreja Católica, ele fala o seguinte, que na Santíssima Eucaristia, Jesus está presente. Se você comunga Jesus, ou se você está adorando no Santíssimo Sacramento, Jesus está ali presente naquele momento e não deixa de estar presente no céu. Então, nós saboreamos um pouco do céu nesse momento que nós comungamos ou que estamos em adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, essa igreja aqui da Ordem é o local que as pessoas experimentam um pouco do céu. Eu diria isso para você, né? A adoração perpétua promove o encontro e, assim, a elevação do próprio espírito, o aprimoramento da fé. Em tempos em que precisamos dinamizar a evangelização e valorizar a presença de Jesus Eucarístico, a Igreja da Ordem faz um convite diário em deixar de lado o materialismo, o fútil, com o que passa e mergulhar na graça de Deus, ou transbordar na presença dele. A oração pode se transformar também em serviço, em missão. É o caso de Bem-vinda, que já está aqui há mais de 20 anos. Eu faço alguma coisa, sou ministra da Eucaristia e faço alguma coisa nas alfaias que são usadas para a Santa Missa, né? E adoração noturna no cenáculo, né? Muito importante e muito bonito esse trabalho de adoração, né? Então eu me dispus para acolher as pessoas que vêm para fazer adoração, principalmente as noturnas, né? Para dar uma oportunidade para que as pessoas venham adorar Jesus. Por dentro, a inspiração é colonial. A imagem de Cristo é típica, barroca, mas as marcas da fé não estão apenas nesta belíssima construção, estão estampadas também na história de cada família, que ajudou a escrever a sequência desta narração. Já são 65 anos celebrando a adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento. Ao Monsenhor Luiz Gonzaga Gonçalves, a Igreja da Ordem deve muito pelo árduo trabalho de 20 anos à frente da reitoria. Ele é um testemunho vivo da história desta igreja, não só das paredes que ainda permanecem de pé, mas da própria espiritualidade,
Tanto que ele, mesmo com os movimentos já comprometidos, nunca falta adoração ao Santíssimo, especialmente a noturna. Ele fica até às 3 horas da manhã vigiando. O título de Monsenhor é destinado aos padres que se destacam no trabalho pastoral. Jornalista de formação, conhecido como empreendedor, pela Igreja da Ordem e no Cenáculo Arquidiocesano, foram anos de dedicação na evangelização. Hoje ele continua evangelizando com o próprio exemplo de fé. Um homem que também está perpetuando o trabalho e o amor pastoral, que resiste através da oração. Heloína, vendo o cotidiano desta igreja e o vigor, a entrega, o entusiasmo dos antepassados que fazem parte do início de tudo isso, decidiu reproduzir em livro Energia da Fé. Me entusiasmou muito ver a fé desse pessoal que sempre se reuniu, né, em reuniões para, enfim, levar para frente essa fé. E uma das vezes eu escutei o Monsenhor Luiz de Gonçalves, ex-reitor, né, da Igreja da Ordem, na televisão, falando justamente sobre isso, né, a necessidade de perpetuar a fé cristã. Em termos de parede, de edifício pé, porque a catedral, em um determinado momento, ela foi reconstruída, aliás, várias vezes. Inclusive, em uma das vezes que a gente conta aqui no livro, que ela foi reconstruída, os paroquianos começaram a participar das cerimônias, das missas, aqui na Igreja da Ordem e depois na Igreja do Rosário. Porque daí aqui também esse edifício precisou ser reconstruído. O padroeiro é São Francisco das Chagas, que é o mesmo São Francisco de Assis que a gente conhece. Mas é que no final da vida, São Francisco recebeu as chagas de Jesus durante um momento de profunda oração no alto de um monte. Isso porque Deus encontrou nele a plena abertura e a máxima liberdade para sua presença. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. A Igreja da Ordem está de portas abertas o tempo todo para que você possa também fazer esta experiência com Deus. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Primeiro, entrar na igreja e contemplar a sua beleza natural e histórica, né? Já devido a seus anos de idade de igreja, mas contemplar a sua arquitetura, os detalhes, as obras de arte que aqui se encontram, o jeito que esta igreja foi feita, até o seu tamanho pequeno e singelo que favorece a um clima de oração. Então, para quem está passando, é um convite para entrar, se desligar um pouco do mundo e estar diante daquele que nos ama primeiro, né? Então, eu acho que esse é o chamariz. Olhar para Jesus na Santíssima Eucaristia e se sentir chamado por Ele. E contemplar, falar com Ele, ou escutar a voz dele que fala em nós, né? Muitas vezes a gente vem nessa correria e entra aqui dentro e parece que somos absorvidos por uma coisa diferente, um ar diferente, né? Um ambiente diferente que nos leva justamente à oração. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Eu sei que Nossa Senhora é importante, que São José é importante, que todos os santos são importantes. Todas as nossas paróquias, as nossas devoções que nós temos, mas na Santíssima Eucaristia é Jesus que está ali. E Jesus, na Santíssima Eucaristia, é Jesus juntamente com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. E na Santíssima Eucaristia, quando ela está exposta, como aqui na Igreja da Ordem, ali pode ter certeza, estão todos os anjos, os santos, Nossa Senhora, São José, estão adorando a Santíssima Eucaristia. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. É o templo perpetuador da fé cristã em Curitiba, que está no Paraná, porque é bem mais antigo. Compreender